Hoje nós vamos ver a primeira aula do capítulo de equilíbrio químico. Vamos lá. O equilíbrio químico, ele ocorre em reações reversíveis, ou seja, reações que ocorrem tanto no sentido da esquerda para a direita, quanto no sentido da direita para a esquerda. Ela é indicado por duas setinhas indo e voltando. Se você tem, por exemplo, a reação A mais B, dando C mais D, nós temos que antes da setinha temos os reagentes, depois da setinha os produtos. Essa indicaçãozinha, essa letrinha embaixo, em cada símbolo, é o estado de agregação. Se tiver um S, é uma substância sólida. Se tiver um L, é líquido. Se tiver um G, é um gás. E se tiver um AQ, é que é uma substância que está dentro d'água, em solução aquosa. Dizemos que a reação direta é a reação do jeito que vem. O A reagindo com B, produzindo C e D. E nós dizemos que essa reação tem uma velocidade que nós vamos chamar de V1. Mas também, aqui no caso, como ocorre nos dois sentidos a reação no sentido inverso é o contrário. Nós pegamos primeiro C, reagindo com D, produzindo A e B. Essa reação inversa tem também uma velocidade que aqui nós vamos chamar de V2, ok? Bom, o equilíbrio ele será atingido quando as velocidades se igualarem, quando a reação de produção de C e D for igual a de A e B, ou seja, quando as velocidades V1 e V2 ficarem iguais. Em outras palavras, o equilíbrio é atingido quando as velocidades direta e inversa se igualam. Gente, essa reação ela não termina, ela fica ocorrendo nos dois sentidos, ela não se completa e esse estado de equilíbrio é chamado de equilíbrio dinâmico, tá bom? Bom, aqui nós vamos aprender o cálculo da constante de equilíbrio. Essa constante ela pode ser dada em função das concentrações, que aí a gente chama de Kc, ou ainda em função das pressões parciais de cada um dos gases que estão na reação. E aí o símbolo é o Kp. A gente sempre calcula esse K, essa constante, pela razão, a divisão de produto por reagente. Ou seja, o K vai ser a concentração ou a pressão dos produtos sobre a concentração ou a pressão dos reagentes. Na equação do Kc, a gente não coloca a substância que esteja no estado sólido. Por quê? Foi comprovado que substâncias sólidas não influem, não alteram o equilíbrio. Por esse fato, elas não vão influenciar também no cálculo do Kc. Tá? Então, você só vai colocar líquidos e gases. Sólidos, você corta, você ignora. No caso do Kp, como é em relação à pressão, a gente só vai levar em consideração a substância que for gás. Os gases é que influenciam na pressão, portanto, Kp só entram substâncias no estado gasoso, ok? Bom, quanto aos coeficientes, são os números que aparecem à frente de cada substância. Quando for o número 1, você não precisa fazer nada. Agora, quando for um número diferente de 1, aí você vai ter que usar esse número como expoente na equação para essa substância. Ficou complicado de entender? No próximo slide eu explico direitinho. Vamos fazer o primeiro exemplo? Então, faça a equação do Kc para a reação abaixo. Se você observar, a reação é N2 mais H2, produzindo NH3. Observe que tem o número 1 à frente do N2, o número 3 à frente do H2 e o número 2 à frente do NH3. O que significam esses números? São os números do balanceamento, que você vai ver em outra aula, em outro vídeo, explicando direitinho como é feito. Mas por hora, aqui ele já vem prontinho, balanceado, e você vai ter que utilizar esses números diferentes de 1 para usar de expoente na equação do Kc. Outra coisa que a gente precisa observar é que todos estão no estado gasoso, tá vendo? G, G e G, no N2, no H2 e no NH3, são todos gases, então todos vão entrar na equação sem problema nenhum. Você tem aí que N2 e H2 são os reagentes, e NH3
produto. Lembra que para calcular o K, o produto fica em cima, o reagente fica embaixo. Então, nós temos na equação do KC que esse valor é calculado por NH3, ele fica entre colchetes e ele é elevado ao quadrado porque o coeficiente dele lá na reação é o número 2. Sobre, embaixo ficam os dois reagentes, que são N2 e H2. O N2 não está elevado a nada porque o coeficiente dele é o número 1, não precisa colocar, mas se colocar também não está errado. E o H2 que fica elevado a 3, porque o coeficiente lá na reação é o número 3. Por hora, você vai deixar assim, porque eu só quero a equação. Quando a gente for fazer cálculo, na próxima aula, aí eu mostro para vocês a parte de substituição. Mas aí é só substituição matemática, não tem muito mais segredo do que isso não, tá bom? Outro exemplo aqui, para a equação do Kp, a reação vai ser 1CH4 mais 2O2, produzindo 1CO2 mais 2H2O. Preste atenção nos coeficientes, preste atenção também nos estados. Todos aí são gases também, portanto, todos vão entrar na equação. Lembrando, quem está no começo é reagente, quem está no final é produto. O K, o produto fica em cima, o reagente fica embaixo. Então, vamos fazer. Em cima vai ter o CO2 elevado a 1, ou seja, sem expoente, e o H2O elevado a 2, porque o coeficiente dele lá na reação é o número 2. E embaixo tem CH4 elevado a 1, não precisa colocar, e o O2 elevado ao quadrado, elevado a 2. Gente, esse P na frente de cada substância é só para representar que aí você tem a pressão desse gás, tá? É só uma simbologia, não vai influenciar em nada na hora do cálculo, é só questão mesmo de simbologia, ok? Vamos para o próximo exemplo. Mais um exemplo aqui, nós temos de novo para fazer a equação do Kc, só que agora essa equação vem um pouco diferente. Tem uma substância sólida logo no começo, o C, reagindo com O2 gasoso e produzindo CO2 gasoso. Repare que todos os coeficientes são iguais a 1. Portanto, aqui você não precisa se preocupar com o expoente. Mais uma vez, o que vem no início é reagente, o que vem no final é produto. E você tem que o que é calculado por produtos sobre reagentes. Então, no cálculo, nós temos Kc igual ao CO2 sobre o O2. Perceba que a gente não coloca o C, porque, de novo, ele é uma substância sólida, sólidos não influenciam no equilíbrio, portanto, também não vão contar na hora do cálculo da constante, do Kc, ok? Pessoal, por hoje é só. Obrigado por ter ouvido. Até a próxima aula. Um beijinho. Tchau, tchau.